Olá, seja muito bem-vindo para mais esse episódio do nosso podcast Código Legal. Comigo aqui, Dr. Marcos. Dr. Marcos, Código Legal é porque a gente fala de lei, mas não precisa ser chato, pode ser um episódio legal. E eu agradeço muito a presença do senhor nessa noite aqui, para a gente bater um papo, falar da carreira do senhor, falar do direito, falar da evolução, falar de mercado, conhecer um pouco melhor a sua trajetória. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi uma surpresa e uma iniciativa dessa dos jovens advogados é muito interessante, muito bacana mesmo. Acho que só engrandece a nossa categoria que precisa Sim. de cada dia mais espaço nesse tipo de mídia, com esse tipo de conteúdo, perguntas inteligentes, propostas boas, e é isso aí. Que bom. Eu estou muito agradecido mesmo. Dr. Marcos, eu tive a oportunidade de atuar junto com ele num processo de inventário aqui em Goiânia, um processo grande que envolve muitos bens em Goiânia, fora de Goiânia, no Brasil inteiro, um processo complexo, e eu vi atuar de perto. Só tenho elogios, muita categoria, muita inteligência, um homem realmente que tem a capacidade de lidar com o problema, e daí nasceu uma admiração, e por isso o convite, doutor. É muito bom ter trabalhado com o senhor e continuado a trabalhar até a gente finalizar aquele processo lá. Muito obrigado, eu fico lisonjeado pelas palavras, pelo deferimento, realmente, e trabalhar com bons advogados sempre é bom. Ainda mais num processo de inventário que você precisa de cooperação, quando você tem essa via de mão dupla, todo mundo cooperando, todo mundo se ajudando, isso é ótimo. E contigo foi nessa linha. Perfeito. Doutor, o senhor formou faz um tempinho, né? Faz mais ou menos. Conta um pouco pra gente. O senhor formou em Brasília. Eu me formei em Brasília em 2008, aí nesse mesmo momento eu voltei para Goiânia, aí nessa época ainda trabalhava na Petrobras Distribuidora, no departamento jurídico, e comecei a advogar, enfim, em 2011 abri o escritório particular, escritório privado, que eu levava junto com o emprego público, até 2017, quando eu tomei uma decisão muito difícil, que foi aderir a um programa de demissão voluntária e deixar de ser empregado. Tem que ter coragem, né, doutor? Tem que ter coragem. Acho que, principalmente assim, para a família, para os pais. Eu sou filho de funcionário público, meu pai é delegado da Polícia Civil aposentado, então você imagina, para ele não tinha outra coisa. Alternativa, né? Eu não sei, funcionário público. E aí, mas eu não me arrependo nem um minuto. Acho que foi muito bom, o tempo de Petrobras foi uma maravilha, foi um crescimento pessoal, profissional muito grande, mas a advocacia... E o senhor acredita que isso hoje impacta diretamente na forma como você vê o direito, como o senhor trabalha? Porque assim, eu acredito muito na capacidade multidisciplinar. Porque aquela era onde nós tínhamos que carregar as informações, que a gente tinha que ter tudo na palma da mão, aquilo lá acabou. Porque hoje, quando a gente dá um clique, a gente tem todas as informações sobre tudo que a gente quiser. O senhor acredita que essa capacidade de ter feito publicidade, de ter trabalhado na Petrobras, de ter essa coragem de sair, te fez chegar onde o senhor chegou hoje? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que cada etapa dessa jornada foi muito importante. Eu não me arrependo de nada. Hoje, olhando lá para trás, quando eu comecei a trabalhar ainda na publicidade, com 21 anos, e de ter feito o curso de publicidade, não me formei, mas quase me formei, de depois ter parado, recomeçado no direito, eu não me arrependo de nada. E aí, toda vez que eu estou de frente a um problema, por incrível que pareça, eu me lembro de algumas passagens que me ajudam a superar esses problemas. Então, eu acho que tudo é válido, tudo foi válido. Que legal. E o senhor falando aí, e realmente é um baque. Por quê? A gente vive num país onde a sociedade, existe uma desigualdade social muito grande. Muito grande. Né? Então, quando a gente olha para 97% da população, vai viver aí com seus 2, 4 mil reais por mês. E o senhor conseguiu o que todo mundo deseja, que é seguir o trilho, né, do sucesso, que é estudar, passar num concurso público e ter estabilidade. Por que o senhor abriu mão dessa estabilidade? Olha, assim, a estabilidade sempre é muito boa, só que te dá um certo conforto
que às vezes te deixa numa comodidade que incomoda. E comigo não foi diferente. Eu acho que eu estava empregado público, mas eu acho que não era. O coração nunca foi. Nunca foi. Eu acho que eu sempre quis mais. Eu acho que isso é um grande diferencial. A gente tem que querer as coisas. E você tocando nesse assunto de... até a gente falou mais cedo que hoje a gente está num grande desafio, porque parece que essa barreira da educação formal tá virando um grande problema. Ninguém mais tá. Eu vejo muita gente criticando a questão de fazer ou não faculdade, curso superior para quê? Se eu posso já sair do ensino médio, antigo ensino médio, né? Sim. Ensino fundamental hoje, já posso me lançar no mercado, fazendo isso ou aquilo, qualquer curso e tal. Mas eu ainda acho. E comigo foi assim. Hoje eu tenho um grande orgulho de dizer que eu vivo daquilo que eu escolhi. Que legal. Isso é muito difícil. Se a gente pegar os números mesmo, a maioria dos formados, infelizmente, não vivem daquilo que se formou. Sim. Isso é muito triste. Ainda mais nessa época que está todo mundo meio que batendo no ensino formal. Sim. E hoje eu digo, olha, eu vivo de advocacia, o curso que eu escolhi, e isso é maravilhoso. E aí, voltando à pergunta que você me fez, por mais que eu tivesse muito receio, que você fica com receio de sair, de perder essa estabilidade, mas no fundo eu tinha certeza de que eu ia fazer o que eu queria fazer. Então Legal. tá dando muito certo. Porque propósito é isso, né? A gente se propõe a fazer algo, vai lá e faz. Doutor, o senhor abriu umas caixas aqui interessantes, e quando a gente fala de de estabilidade, é um tema que eu gosto muito porque, na minha concepção, estabilidade não existe. Até porque quando a estabilidade ela depende de um sistema, ou seja, do governo, você vai estar atrelado ao que esse governo julgar ou que ele determinar. O senhor quer o exemplo? Flávio Dino, esses dias, acabou com os penduricalhos. Sim. E aí, como é que eu faço? Sim. Né? Eu vivi uma vida imaginando que eu ia ter ali meus 80, 90, 100 mil reais. Que é meio que absurdo. Né? E a partir de agora, assim, no próximo mês, 40 e alguma coisa para aplicar o imposto de renda. Exatamente. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente fala, não, esse negócio de estabilidade não é bem por aí, não. Não é. A estabilidade está mais nas coisas que eu sei e principalmente nas habilidades que eu decido destravar todos os dias. Exatamente. Concordo contigo. Concordo mesmo. Esse exemplo que você deu do ministro Dino, assim, ele corrigiu um absurdo. Não, eu discordo dele em muitas coisas, mas se tem um negócio que eu aplaudo, é exatamente isso. É um absurdo. Assim, não é um valor funcionário. Eu lembro de uma passagem que o ministro Marco Aurélio sempre dizia. Olha, o funcionário público, ele jamais será rico, mas ele nunca será pobre. Sim. Porque ele ganha muito mais, assim, eu estou falando do alto escalão. Sim. Muito mais do que um cidadão comum. Então, assim, e tem que ser bem remunerado. A responsabilidade é muito grande. Total. E precisa ser bem remunerado, precisa ter boas condições de trabalho, um ambiente de trabalho saudável, equipamentos que ajudem a proporcionar esse trabalho. Enfim, mas eu concordo contigo. Acho que essa falsa estabilidade, muita gente se prende a isso mesmo. Se prende a isso mesmo e até tá uma onda, né, de juízes pedindo demissão. Exatamente, porque o cara olha para si, o cara tem capacidade. O cara, ele conhece muito, entende muito, fala, não, vou fazer dinheiro na advocacia. E aí, a partir daí, vem concorrer com a gente, mas é muito bom, porque tem mercado para todo mundo e só deixa o mercado melhor. Com certeza. Doutor, o senhor falou ali agora sobre educação formal e é uma realidade. Hoje, a gente vê a molecada nova aí, com seus 18, 20 anos, eles acreditam que é só fazer um curso, entender de A, colocar uma mochilinha nas costas e fazer 6 dígitos. O senhor hoje, olhando para um jovem, o senhor aconselha entrar numa faculdade, fazer especialização, fazer um mestrado? Como é que o senhor vê a vida acadêmica? Olha, eu aconselho demais, por experiência própria. Costumo dizer sempre isso, olha, a educação na minha vida foi um divisor de águas. Então, eu não tenho por que não pregar isso.
Não tem porquê, não conheço outro modal. Claro, tudo está mudando muito rapidamente, só que o que esses jovens... veja, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Não quer dizer que o ensino superior, do jeito que a gente conhece, não precisa ser aprimorado. Talvez dialogar com esse jovem, que hoje ele não está dialogando. Exatamente. As universidades ainda estão ali meio atreladas em modelos que pareciam muito certo, que hoje tem que mudar. Não tem mais como ser desse jeito. Tem que você discutir se vai ser mesmo um curso superior de 5 anos, ou talvez você faz alguma coisa mais profissionalizante. Mexe na grade, não mexe na grade. Exatamente. Agora, a gente nunca vai poder desmotivar a educação formal. Eu concordo plenamente com o senhor, doutor. Eu acredito que educação, como os antigos falavam, né? Educação ninguém te rouba, e é verdade. Ela não ocupa espaço, e na minha concepção ela gera uma coisa muito interessante no ser humano, que é começar e acabar alguma coisa. Porque ainda que a gente pegue aquela hipótese das pessoas que elas não estão atuando no direito, mas essa pessoa ela pode contar na rua que ela começou um projeto e terminou. E dentro disso ela passou por 5 anos, ela fez prova, ela teve que estar ali à noite, de manhã Sim. ou à tarde, ela teve que se relacionar, então isso destravou nela muitas habilidades que eu não tenho nenhuma dúvida que ela está usando na vida cotidiana dela. Sim. Então, para mim, o curso superior, a educação superior, ela é muito importante, porque além de te dar uma bagagem cultural, ela projeta o ser humano enquanto indivíduo, trazendo nele essa capacidade de começar e terminar as coisas. Sim, perfeito, perfeito. Eu concordo contigo que as experiências que a gente troca durante a academia marcam para o resto da vida. Sim. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui, que muita gente que não está aproveitando, muita gente que está fazendo curso hoje, e eu ouvia isso naquela época, e às vezes não dava muita bola. Jovem, né, doutor? Ou porque não tinha muito tempo mesmo, eu não queria dar muita bola. Cara, esse é o momento de você abrir a doutrina, é o momento de você ler todos os livros. Porque depois, quando você começar a trabalhar, você não vai ter tanto tempo para fazer isso. Você tem família, você tem tudo para cuidar, esse né? Tem escritório. É o momento que, como se diz, alguém está pagando, mesmo que indiretamente, eu estou falando nem de quem está na faculdade público-privada, mas alguém está te pagando para só fazer aquilo. Então você tem que se jogar mesmo, porque vai fazer o grande diferencial. E se a gente olha hoje, quem tem escritório que precisa contratar estagiário, jovens advogados, e a gente viu um abismo. O senhor hoje tem essa dificuldade do escritório de trazer bons colaboradores. Com certeza. Aí, assim, né, nem sempre é por conta da faculdade, mas também no aluno. A gente não pode eximir um dos dois lados de culpa pela baixa qualidade ali daquilo que sai, infelizmente. Doutor, o senhor trouxe um ponto interessantíssimo aqui, que é a maioria das pessoas que se formam em direito não estarem exercendo, e é algo que o senhor se orgulha. E acredito que nem é em relação ao direito, não. Acredito que é em relação ao curso superior. A gente vê muitos engenheiros que não estão atuando, muitos arquitetos, enfim, é algo que aconteceu na nossa sociedade. Sim. E às vezes ali o senhor conversando com a esposa do senhor, que é cientista política, eu tenho certeza que o senhor bate esse tipo de papo com ela. A que o senhor atribui essa geração onde ela, infelizmente, ela não consegue trabalhar na área em que ela se formou um dia? Olha, eu acho que essa pressa, esse imediatismo é o fator mais importante para a pessoa não seguir na sua carreira. Porque, assim, se você pegar o direito em si, a partir do momento que você passa na OAB, você não vai ganhar dinheiro na semana seguinte, não. Nem na outra, nem no próximo mês, talvez no próximo ano, daqui a alguns anos. Meu sogro até costuma me dizer, 10 anos de formato, você está começando a tirar o pescoço para fora d'água. Que é quando você está começando você já viu muita coisa e está começando a receber os bons contratos. E a ser relevante, né? E ser relevante no processo todo. E aí, isso serve para todos os outros, aí você imagina, um jovem engenheiro formado e tal. Ele vai começar a trabalhar ali, de auxiliar daqueles grandes na obra mesmo, né? Obra, tal. Pegar o chapeuzinho branco e ir lá pegar sol. Aí você tem uma atividade imobiliária que vira, olha, peraí, eu te dou... você não quer ser corretor de imóveis? Aí ele
abandona. Ele sabe tudo de engenharia, mas vai vender imóveis. Porque naquele mês ali, se ele ia ganhar um salário de 5, 4, 5 mil, ele pode tirar isso numa corretagem num dia. Sim. Então, eu acho que essa pressa, que é típica dos jovens mesmo, é o que mais, para mim, é o grande diferencial. Claro que não são todos os cursos. Tem cursos que a pessoa entra e fala, não, realmente, eu não sei por que eu fiz. Então, aí você já tem uma questão de aptidão mesmo, aquilo que você achava que era interessante, acabou. Ou às vezes foi influenciado pelos pais. Que isso aí é um grande problema ainda que a gente enfrenta. Não tem como, os pais espelham os filhos aquilo que eles acham que é o correto, seja um funcionário público, seja um médico, seja... É aquilo que às vezes a pessoa não tem aptidão nenhuma, não precisa ter, não deve ter, não é obrigada a ter. A aptidão ela vai ser construída, né? É difícil, né? Aí hoje nós estamos naquela... Eu não tenho filhos ainda, mas está naquela dicotomia, né? Ou solta demais ou prende demais. Sim. Enfim. Mas eu acho que o ponto nodal é essa pressa mesmo de ganhar o dinheiro e desvia. Quando você começa a ganhar dinheiro, aí o foco seduz, muda. né? Doutor, eu tenho um outro ponto. Para mim, curso superior não é para todo mundo. Quando a gente olha para a política pública que o Brasil viveu, a gente viveu ali, entrei na faculdade em 2009, na verdade eu me formei em 2009, eu entrei em 2004, me formei em 2009. Quando a gente estava ingressando na faculdade, a gente foi ali abarrotado por aquelas bolsas, não sei se o senhor vai lembrar, tinha ProUni, Pro alguma coisa e tal. E a gente viu ali naquele momento o mercado ser abarrotado de alunos para um ambiente que não ia absorver naturalmente essas pessoas. Porque quando a gente olha para a academia, e isso aqui não é querendo excluir ninguém, mas ali realmente tem que entrar os melhores. É para isso que existe um vestibular. É para isso que existe uma seleção. Por quê? Porque ali você coloca os melhores e a partir dali a gente vai ter os melhores juízes, os melhores advogados. Quando eu vendo uma promessa para as pessoas de que a faculdade é para todo mundo, eu não estaria tirando dessas pessoas a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade? Porque olha a quantidade de curso técnico hoje que às vezes ganha mais que advogado. A pessoa que coloca um ar-condicionado, a pessoa que é bom em elétrica, um pedreiro hoje anda de carro bom. Quantas pessoas que tiveram essas oportunidades tiradas na sua concepção, ou não é isso, justamente porque ela acreditou que a universidade seria o fôlego, né? Ali a boia para salvar todos os problemas. Eu concordo em partes contigo, porque assim, é claro que quando você olha para trás, concordando ou não com a política pública de inclusão, de universalização do ensino superior, sim, como a maioria das políticas nesse país, infelizmente, ela é meio que desvirtuada. E não é pelo governo A ou governo B, é pelo sistema. Onde envolve dinheiro, tem sempre alguém dando um jeito de modificar a ideia inicial para ganhar mais dinheiro. Sim. Eu acho que o curso superior foi basicamente isso. Então, você teve uma proposta que era muito importante, porque criava uma elite intelectual que o Brasil nunca teve, intelectual no sentido de formação superior, e essa era a ideia, quer dizer, você proporcionar para aquele que jamais poderá entrar numa universidade pública, ou seja, pelo sistema de cotas ou pelo financiamento subsidiado, a proporcionar que aquele filho, por exemplo, o filho do zelador, cursasse a faculdade. Então, ele nunca entraria. Só que, atrelado a isso, repito, vem sempre aquelas ideias desvirtuadas. Sim. Aí, é claro, o pessoal do sistema de faculdades olha e fala, peraí, eu vou ganhar dinheiro com isso. E é isso. Então, assim, por isso que eu concordo em partes contigo. Acho que a ideia era boa, mas o resultado foi ruim. Ao longo prazo. A consequência da política foi ruim. Foi, que aí devia ter travado. Aí eu acho que o MEC tem muita culpa, porque assim, peraí, vamos travar a quantidade de curso superior, vamos sair, vamos aumentar a rigidez naquilo, não posso criar uma faculdade em cada esquina. Eu acho que aqui em Goiás, doutor, não sei se o senhor vai lembrar, mas teve uma época que tinha mais era 5 mil cursos de direito aqui. Era um absurdo. Era alguma coisa assim. Em 2012, alguma coisa assim. Era um absurdo. A quantidade de cursos era um absurdo. Que aí eu volto a repetir, aí eu acho que aí é a falha estatal. Eu acho que, já que ela criou a política, ela tem que olhar a política o tempo todo. Peraí, não. MEC, vamos em cima, não podemos mercantilizar isso aqui.
deixar isso aí à torta direita, claro. A gente vive num país que, embora não tenha lobby legalizado, mas o que se mais faz aqui é lobby. Não é legalizado, mas é o que mais existe. Doutor, e olhando para esse papo que a gente está batendo aqui, como é que o senhor vê a meritocracia? Tanto desse advogado, como desse aluno que está vindo para a advocacia. O senhor vê meritocracia? Como que o senhor vê? O senhor vê que ela é possível? Ela é algo que está distante? Como é que o senhor enxerga? Olha, eu acho que essa meritocracia é uma coisa que é muito... assim, ela ajuda a vender curso. Sim. Mas que na prática nem traduz quem é o bom ou o ruim. Na grande maioria, a gente vê fagulhas de meritocracia nas decisões tomadas em quase todas as instâncias, seja na pequena empresa, média e grande empresa. Deveria sim se ter um olhar sobre essa meritocracia, fazer as comparações, fazer as distinções, mas nem sempre é isso. Eu acho que é mais muitas vezes é um instrumento mesmo de divisão, Manipulação. de manipulação para poder justificar uma exclusão. A verdade é essa. A verdade é essa. Entendi. Doutor, muito bom, muito bom. E eu não acredito que exista vida fácil, sabe? Uhum. Eu acredito que a vida é difícil para todo mundo. Eu acho uma bobagem, realmente, você falar que a pessoa que tem a pessoa que nasce, vamos falar aqui de Goiânia, a pessoa que nasce aqui no setor marista, que estuda no colégio marista, vai ter as mesmas condições de alguém que estudou numa periferia aqui de Goiânia também. Só que isso não pode ser uma bengala para não agir. Não, porque a gente, apesar de ter nascido, né, em um ambiente que não proporciona nenhum tipo de possibilidade, está na nossa mão todos os dias acordar, lutar, batalhar, ir atrás dos nossos sonhos, porque a gente percebe que muitas pessoas conseguiram emergir a partir desse tipo de entendimento, de olhar mesmo a autorresponsabilidade e não esperar no Estado todas as soluções, porque inclusive, como a gente falou aqui, geralmente o Estado, quando vai propor alguma coisa, não vai dar certo, porque o sistema é muito burocrático. É complicado, eu concordo contigo, e pegando aquele gancho do início da fala, da sua, como a gente vive num país muito desigual, é impossível se aplicar a meritocracia 100%, nua e crua. Não, até porque você não tem paridade de armas. É igual você deu um exemplo excelente, que vem cá, como é que eu posso esperar de um aluno de periferia que estudou em escolas públicas, e olha que tem escolas públicas excelentes, mas que tem a mesma vivência daquele aluno que sempre estudou em escola particular. Então, a gente precisa dar um jeito nisso. Só que isso tinha que ser uma coisa transitória, a gente tinha que ter o poder de evoluir. Eu sou particularmente fã dos sistemas de cota, seja de racial, social, enfim, de gênero, porque nós vivemos num país muito desigual. Então, a gente precisa socorrer o imediato. Só que isso não pode ser ad eterno. Sim. A gente tem que ter uma visão de entrada e de saída nessa história. Criar elites, seja elas periféricas, aquele que veio da periferia, poder, e principalmente elite negra, elite preta, que é uma coisa que não existe no Brasil. A gente precisa criar uma elite preta nesse país. Eu acredito cegamente nisso. Legal. Doutor, eu olhando aí, e quando eu vejo, mesmo que a pessoa tenha ali o viés de direita, o viés de esquerda, eu acredito que no fundo do coração, nenhum dos dois lados é contra ajudar o pobre, é contra ajudar o preto, é contra ajudar a mulher, a pessoa que tem uma outra opção sexual, a não ser que a gente esteja falando de alguém muito extremista. O grande ponto e eu acredito que inclusive por isso que a gente vive esse momento no Brasil, esse tipo de política só virou um instrumento para se perpetuar no poder. Então a gente utiliza esses argumentos, a gente tem o poder nas mãos, mas a gente percebe que passa governo e sai governo, e essas pessoas, infelizmente, são usadas como massa de manobra e nenhuma política real é implementada. Infelizmente, recorrendo à história, parece que tudo aqui é meio desvirtuado. Sim. E, claro, se faz política no Brasil dessa forma ainda. Igual você disse,
seja esquerda, direita, centro, sempre vai Ninguém ter. vai ser contra dar um pão para um menino que está precisando. E é importante, nós vivemos num Sim. país desigual, não tem como não ter um amparo social. Você não vive mais só sem um colchão social. E eu acho que... A pandemia provou isso, né, com doutor? certeza. A pandemia, ela tirou 60 60 milhões de pessoas do anonimato. Exatamente. Então, é impossível não olhar isso, não ter empatia por isso. É um A absurdo. não ser que você viva de política, né? E aí você precisa ter o discurso um absurdo. mais agressivo. Doutor, falando aqui de pandemia, a pandemia foi um marco na vida do senhor, né? Também acho que de todo mundo, né? Eu acho que primeiro tinha a própria questão se ia sobreviver ou não. Quando a gente fala de sobreviver, é claro, é a família, todos, Sim. os amigos, os colegas de trabalho, aqueles que conviveram contigo, e a gente viu as pessoas indo e aquilo assustou muito. Os pais, e a gente ficar sem encontrar. Segunda, terceira onda. Com certeza, muito complicado. E o dia depois também foi muito importante. Peraí, será que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas? O mercado está do mesmo jeito? Teve essa questão do home office que parecia que seria algo definitivo, que hoje parece que estão querendo voltar ao que era, só presencial. Enfim, mas eu acho que, de maneira geral, tem que ter mudado as pessoas. Não é possível que as pessoas passaram por isso tudo e não viram a vida por outra perspectiva. Não é possível. Na minha vida foi assim. Ela mudou, né? Só perdeu alguém, algum ente carente? Não, felizmente, próximo não. Próximo não. Ninguém da minha família, tal, ninguém. Eu perdi 2 tios que eu amava muito. É mesmo. E realmente foi um momento difícil porque a gente estava muito polarizado politicamente, aquela loucura. Sim. E eu percebo naquela época um pânico generalizado, doutor. Então as pessoas estavam com muito medo. Esse tio meu, inclusive, ele fez muito uso de vitamina C porque queria aumentar a imunidade. E aí, quando precisou do corpo responder, ele estava com excesso dessa vitamina e o corpo não absorveu da maneira correta. Então, existe um poder muito grande na comunicação, na mídia, e as pessoas precisam ter responsabilidade. Né? Infelizmente, a gente teve que passar por um momento desse e diante de notícias falsas. Isso é inacreditável. Sim. Isso é inacreditável. Já é um momento complicadíssimo. Eu acho que é independente se eu quero ou não quero saber da história, mas vem cá, a ciência, a medicina é que tem que dizer. Eu não sou médico, não posso, mas se me disser que eu tenho que fazer isso, e aí eu acho que o poder estatal é muito grande nesse momento, porque tem muita responsabilidade, porque a população segue o que o Estado diz. Sim. E ele é obrigado a cuidar das pessoas, cuidar mesmo, dar o melhor, oferecer as notícias corretas e tudo. E eu acho que faltou e prejudicou. Faltou a verdade, prejudicou a mentira. Do governo e da mídia, ou só do governo, doutor? Não, eu acho que o governo foi o pior. Não vou me isentar de falar disso. O governo foi o pior. Eu acho que não precisava daquelas falas, daquela desmotivação, daquela política de desinformação oficial. Não existe isso. Não sabe nada, fica calado. Exatamente. Doutor, na pandemia, o senhor como é que ficou lá no escritório? Ficou fechado? Ficou aberto? Como é que ficou foi? fechado. A gente fez muita quarentena. Ficamos mesmo sem ir lá 2, 3 meses, aí depois começamos a alternar, sempre com máscara e mudamos a vida. Sim. De tudo. Os clientes, nossos segmentos fecharam muito pouco, quase os primeiros decretos já iam abrindo, então a gente ficou ali mais ou menos 30 dias com 20 e poucos dias de alguns segmentos, a gente já começou. Aí começaram uma série de desafios, porque você já tinha que ir acompanhando as legislações, os decretos, para ver como é que ia ser o corpo de trabalho, como é que ia ser as férias coletivas, toda aquela problemática que surgiu.
Então a gente seguiu trabalhando, mas muito em casa. Muito em casa, aí reestruturando a história toda, enfim. Mas conseguimos sair da história. O senhor trouxe um ponto interessante aqui, porque realmente, o senhor falando aqui sobre home office, eu lembro que quando saiu a pandemia, qual que era o papo da vez? Não, as empresas agora, elas não vão ter fronteiras, né? Uhum. Agora você vai trabalhar de onde você estiver, você vai ficar de onde você quiser, e isso mudou. Na sua opinião, o home office é bom ou ruim? O senhor quer falar como empresário ou como especialista em direito do trabalho? Não, eu, assim, eu acho que o home office é uma sacada muito boa. Sim. Eu particularmente, eu acho interessante. Eu acho interessante para quem, para o empregado e para o empregador. O empregado, ele tem a chance de sair do ambiente de trabalho e fazer as suas rotinas ali em casa, mas aí você tem um problemão que hoje você se depara com ele. Até onde esse home office vai, até onde a responsabilidade do empregador vai nesse home office, porque voltando àquela história, àquela máxima, você abriu uma brecha, tem sempre alguém querendo ganhar dinheiro, Sim. seja explorando A boa-fé ou não. E das duas partes. Aí você pode pegar o empregado que não está cumprindo mais ali suas rotinas e vice-versa, o empregador que está abusando. Ah, não, eu quero você 15 horas por dia, já que você está em casa mesmo, você tem que ficar à minha disposição 15 horas lancha por dia. lá e já vem trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, mas eu particularmente eu gosto. Não acho que cabe mais o tempo todo. Mas o regime que é feito hoje, por exemplo, nos tribunais, eu acho muito saudável. Então, assim, parte da equipe fica, naquela semana ele fica 2, 3 dias, na outra semana vai para casa. Eu acho isso bem interessante. A produtividade tende a melhorar, porque você faz realmente os seus horários ali. A régua tem que ser produtividade, né? É. Eu, particularmente, doutor, como empresário, sou totalmente contra o home office. Uhum. Por razões, assim, claras. O que acontece? Eu acredito muito em cultura, que é o que? É o DNA do dono. Como que o dono pensa? Como que o dono age em cada problema? Como que ele vê isso aqui? E é impossível a gente implementar cultura no home office. Então, é claro que vão existir atividades que esse empresário ele pode ter ali algumas pessoas em home office, mas existem outras que eu não acredito, justamente porque você tem que ter proximidade, a pessoa tem que entender como você trabalha, você precisa cobrar dela para ela ter o DNA impresso da empresa. Entendi. Tem atividade que vai dar e tem atividade que Entendi. não vai dar. Eu, particularmente, tenho uma experiência maravilhosa na Alon. Até pouco tempo, nós tínhamos aqui na Alon, né? Nós tínhamos um departamento de marketing onde eu tinha 6 ou 7 colaboradores. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse pessoal, demiti, criei uma figura que eu chamo de gestor de projeto. O gestor de projeto, ele pega de mim essas ideias, né? Ele pega de mim a parte tática, ele traz para o estratégico e ele vai encontrar os parceiros. Eu preciso de um criativo, aí eu tenho o parceiro do criativo. Eu preciso de um tráfego pago, eu tenho o parceiro do tráfego pago. Preciso de alguém de landing page, Gabriel está aqui. Preciso de alguém de captação de imagens e vídeo. E funcionou muito bem. Eu enxuguei a minha máquina e aí eu centralizei numa única pessoa e a partir daí eu trabalhei somente com os freelancers, sob supervisão e para mim, particularmente, deu muito resultado. Eu acho que é uma visão. Com o escritório também mais ou menos passou a ser assim. A gente tinha corpo fixo, estagiários e advogados. Depois da pandemia a gente diminuiu, falou, vamos centralizar a máquina nos 3 sócios. E aquilo que não puder ser feito diretamente, a gente repassa com projetos específicos. Olha, está aqui, você vai cuidar disso e tal. E eu acho que tem dado muito certo. Claro que aumentou o trabalho, mas está gostoso, não está ruim. E com a inteligência artificial, e aí eu estou me rendendo a ela. Doutor. Qual que o senhor está usando lá? A gente está usando porque quase tudo que a gente tem é Google. Aí a gente está o Gemini e eu acho que tem mais uma que eu não me lembro mais qual é. Enfim, mas ele tem dado um auxílio principalmente na coleta de dados, análise de dados, e isso eu acho fantástico.
porque é um tempo muito perdido e que ele te ajuda muito. Ele te ajuda muito, é claro. Não pode ser bengala, pode servir. Até porque, doutor, se não souber perguntar para a ferramenta, não vai sair nada. Nada, exatamente. Doutor, o senhor falou aqui de sócios. Como é que foi essa sociedade? Como é que foi a escolha? O senhor tinha algum critério? Como é que é? Porque... Isso começou meio que por acaso, né? Sim. Na época eu ainda estava na Petrobras e eu achava que tinha que montar um escritório. E aí eu acho que na época eu estava fazendo uma especialização em Direito do Trabalho na UFG e aí eu conheci o Marco Antônio, que eu acho que não sei se você conhece ele, é um dos meus sócios, e a gente começou a conversar, tal, não, vamos montar uma sala, dividir os custos e a gente meio que informal. Isso foi em 2011. Quando foi em 2013, ele trouxe um colega que trabalhava com ele em outro escritório, que é o Lucas, e aí formalmente a gente abriu o escritório em 2013, com essa denominação que a gente tem. E são 3 personalidades totalmente distintas. Eu acho que eu sou um pouco mais atirado, mais corajoso, que é o que a gente sempre fala. E tem essa visão mais mercadológica, assim, eu acho. O Lucas é o pessimista. É o contraponto, doutor. Que é o que freia. Sim. E o Marco faz o meio termo. Que legal. Então, eu acho que é isso que está dando certo. E isso era algo claro na cabeça do senhor ou foi acontecer naturalmente? Não. Porque eu acredito que a gente não, posso só falar por mim, muitas coisas elas vão acontecer naturalmente, porque a gente não recebe uma educação sobre isso, né? Principalmente na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito não tem nenhum módulo para falar de mercado, para falar de empreendedorismo. Sim. Pelo contrário, quando eu olho para as academias, a gente percebe que a linguagem é muito concurso público, muito pelo contrário. Sim, a advocacia é muito pouco. Foi espontâneo, doutor, não foi nada planejado? Não, de onde a gente acabou chegando, é claro que quando a gente abriu mesmo o CNPJ, que criou a história... Não, CPF no papel, né? Aí, vamos fazer isso e tal, e aí a gente já... vamos seguir para esse lado tal, até encontrar, até chegar. Muda muito depois que eu saio da Petrobras, porque aí eu passo a olhar o escritório como carro-chefe. Eu já atuava, mas os dois estavam muito mais à frente. Mas o senhor estava tranquilão, se precisasse tinha um dinheiro ali, né? Exatamente, era cômodo, né? E aí tal. E aí, quando, em 2017, eu falei, não, peraí, agora vamos fazer uma reestruturação dessa história. Como é que a gente faz? Vamos estabelecer algumas metas de crescimento, para onde que a gente quer ir, que tipo de público. O senhor trouxe o viés de empresa para dentro do escritório. A administração dentro já era assim, porque desde que nós abrimos, eu falei, não, peraí, então a gente vai ter esse tipo de gestão, ainda era físico, né? Então a gente... o sistema de arquivos, de controles, eu trouxe tudo de lá, toda a experiência que eu já tinha. Trouxe de lá. E aí depois, quando eu saí, eu falei, não, agora vamos focar, o que a gente vai ter que fazer, vamos aumentar isso aqui, vamos abrir mão de algumas áreas, vamos focar mais nisso e tal. Eu, particularmente, já tive sócio, tenho sócio, e eu acredito que o sócio é uma grande ferramenta. É uma coalizão mesmo de energia. Só que onde muitas pessoas erram é encontrar um sócio por afinidade. Eu acredito que a afinidade é um dos vieses da sociedade, mas principalmente está nessa complementação de habilidade. Aí o senhor traz bem aqui como vocês se complementam. Por exemplo, se eu sou um advogado muito bom em venda, eu procuro um advogado que seja muito bom em direito material ou direito processual, porque as nossas habilidades elas vão se complementar e a gente vai alcançar o nosso objetivo. Então, você que está procurando um advogado para associar ou fazer uma sociedade, não encontre uma pessoa igual a você, encontre um opositor idôneo que balanceie as suas habilidades que vocês vão estourar. Com certeza, a diversidade é tudo. Em qualquer campo, ainda mais nesse, porque não adianta, como você disse. Se tiver um cara bom de venda e um bom para administrar, não tem como dar errado, né, doutor? Eu acho difícil. Claro, é muito suor. Sim. Doutor, como é que é aquele ditado?
Casa de ferreiro, espeto de pau. Vocês têm acordo de cotista? Não temos não. Você acredita? Não temos. E eu faço isso o tempo todo. Doutor, e eu acho isso tão lindo, sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que as pessoas elas buscam a transparência e a clareza, porque eu também não tenho, não. E eu acho isso muito importante, a gente ter esse tipo de informação, porque o advogado, apesar de conhecer as leis, ele não está nesse pedestal de não errar, muito pelo contrário, a gente erra toda hora, a gente faz contrato ruim, a gente toma prejuízo, só que a gente aprende com os nossos erros e melhora na próxima. Quando é pra gente tem que deixar para depois, Sim. Infelizmente. É uma falha mesmo, não tem o que fazer. Na pandemia, depois da pandemia, a gente teve algumas reuniões nesse sentido. Falaram, a gente precisa criar um acordo de cotistas ou alguma coisa para viabilizar a continuidade do negócio, caso preservar a sucessão, né? Porque às vezes a pessoa que está aqui não conhece, ele vai servir para preservar a sucessão, função dentro da sociedade. Exatamente. E ainda mais hoje, que o escritório de advocacia, mas você pega, hoje nós temos um grande problema que é a transição de empresas familiares. E o acordo de cotistas da empresa familiar, eu acho que é o grande desafio do momento. Porque não são sócios, são parentes. Sim. Juntos, filhos, irmãos, tal. E isso é muito complicado. E, por exemplo, às vezes eu não brigo com meu irmão, mas eu brigo com a minha cunhada. Né? O meu irmão vai continuar sendo meu irmão para sempre. Exatamente. E na ausência, mas é só... Aí nós temos outro problema, porque você imagina, uma empresa familiar. Você tem a figura do genro e da nora. Sim. Até aí tudo bem. E essa parte você resolve até com uma certa simplicidade. Porque você vai lá apurar os haveres e pagar a cota, que ela não vai entrar. Vem cá, eu deixei 2 filhos que são o futuro dessa empresa. Mas e aí, até eles chegarem à idade de exercer um papel dentro da empresa? Quem que olha por eles? Quem olha por eles? Quem tem expertise aqui para dar continuidade na atividade empresarial? Exatamente. Muitas vezes você fala, não... O genro e a nora de jeito nenhum, não entra de jeito nenhum. Mas vem cá, aí se não é a mãe nem o pai desses que sobreviveram, quem vai ser? Era outro irmão, um administrador privado, contratado para aquela função? E essa não é uma realidade longe, doutor, porque assim, 93% das empresas no Brasil são empresas familiares. Então é uma situação muito mais comum do que a gente imagina. E o senhor acredita que existe um nível de consciência maior hoje desse empresário? As pessoas estão procurando mais ou ainda estão errando assim, no básico mesmo? Estão procurando mais. Assim, claro que a onda das holdings familiares... Exatamente, eu já ia levar para aí. Trouxe essa história à tona. É uma história que... Só deram um nome novo, mas isso já é feito há milhões de anos. Que é o planejamento sucessório. Através de empresa, claro que você pegou uma feição diferente aí. Hoje fica bonito, né? Quando fala holding. E parece que tudo hoje tem que virar empresa, tá? Muitas vezes não tem que virar empresa, enfim. Mas você pegando a sucessão mesmo, naquele que sempre foi um grupo empresarial familiar. Eu tenho uma fábrica de tintas. E o patriarca criou lá, junto com a esposa, e teve 2 filhos, e aí como é que faz? Será que eles têm aptidão para mexer com tinta? Não tem? Não é direito do mais velho, né, doutor? Não, e pior que não é. Muitas vezes ele tá ali, ele é lançado, porque ainda tem essa ideia que o pai... essa concepção do pai de que o filho, principalmente o homem, ele tem que se suceder ao posto de sucessão. As mulheres ainda são renegadas em relação a isso é um absurdo, porque você tem que ir por aptidão, ver o que por capacidade. Aqui que deveria entrar a meritocracia, né? Com certeza, que tá ali, os dois são iguais, né? Totalmente, foram criados... Ali não tem nem desculpa, né? Não tem nem desculpa para não aplicar, mas é um desafio. E eu vejo que muita gente está se abrindo para isso, e aí eu acho que o papel desses divulgadores das rotas é muito importante, porque deu uma chacoalhada na história, forçou aquele que não queria pensar, porque... Você fala com um tema que é muito complicado, que é morte. Sim. Você está falando do dia depois de amanhã. E revela o que há de pior nas pessoas, né, doutor? Porque tem dinheiro envolvido. Aí é um problemão.
Doutor, lá na sua empresa, como é que é dividido lá as atribuições, até para o advogado que está começando? Vocês deixam claro ali quem vai fazer o administrativo, quem faz o financeiro? Como é que vocês lidam com Assim, isso? hoje, tanto o nosso financeiro como o administrativo, um dos sócios fica encarregado. É claro que todos o processo em si é todo terceirizado. Então, a gente tem um parceiro na contabilidade que emite nota, que não o pagamento, porque os pagamentos ainda passam pelo... A gente fez questão de todo tipo de pagamento tem que ser feito, sai da mão do sócio. Isso aí não passa. O senhor não abre mão. A gente não abre mão disso. Uhum. Mas toda a parte burocrática, aí a gente passa para a contabilidade parceira. E tem dado muito certo, porque você não precisa ter nada vinculado à empresa. Nós somos um escritório de advocacia. A gente tem que pensar direito o tempo todo. E essa parte burocrática, a gente só dá o comando, tal, enfim. Foco na atividade fim, Foco na atividade fim. Não precisa você ter isso dentro do escritório. Eu penso assim, não precisa. Eu não acho ruim quem tem isso, que acha que tem um financeiro, um RH. Está muito ligado a volume também, né, doutor? Às vezes a pessoa trabalha ali com ações de massa, com uma grande quantidade de aí ações. Não tem condição. E aí não tem condição. Não tem condição. Agora, às vezes, quem tem um escritório que ele vai selecionar cliente, que ele tem uma carteira mais fixa, Exatamente. É mais fácil terceirizar. É mais fácil terceirizar, eu acho. E custo. O custo é muito bom. Custo. Exatamente. Hoje já tem contabilidade que ela não pega só a parte contábil, né? Ela pega a parte contábil e financeira, Exatamente. Só manda lá no seu celular e fala assim, doutor, paga aí. É isso. Exatamente. Doutor, vamos falar de polêmica aqui. O senhor que é publicitário, como é que o senhor vê um quase publicitário, né? Como é que o senhor vê hoje o marketing na advocacia? O senhor vê as pessoas fazendo, o senhor não vê fazendo? O senhor acredita que as normativas da OAB são um impeditivo? Ou é realmente uma desculpa que o advogado dá também para não se expor? Como é que o senhor vê a advocacia e marketing? Eu acho que as barreiras do Código de Ética não são irrelevantes, eu acho que elas dificultam, mas eu entendo porque foram criadas. É um mercado muito complicado. Se a gente pegar o exemplo de outros países, sobretudo os Estados Unidos, em que não há uma regulação no sentido do marketing para advogado, se aceita qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de exploração visual ou mercadológica para a nossa área. É porque lá é liberdade de expressão na veia mesmo, né? Só que é muito complicado você fazer isso, né? Não tem como você pegar uma campanha e falar, não, o sujeito caiu no buraco, caiu no buraco, meu telefone. Não existe. E eu acho que é muito disso. E para não tornar o mercado, que já é muito complicado, que o mercado de advocacia é muito complicado, tanto é que a OAB sempre lança as tabelas de ordem para dar um balizador, para não deixar a história ficar sem piso, sem teto, somente para os advogados mais jovens, para não tornar a advocacia para algo barato, banal. Não dar importância para aquilo que você levou tanto tempo para conseguir fazer cobrando. As pessoas não pensam sobre isso, né? Você pede para fazer um barato ou de graça aquilo que eu sei fazer pagando, cobrando. A única coisa que eu sei fazer cobrando é isso. Exatamente. E aí você quer que eu faça barato ou de graça? Não existe isso. Não existe isso em qualquer profissão. Por que existiria na nossa? Tem até aquela historinha lá, né, doutor, do cara que chamou o outro para consertar não sei o que lá na casa dele, e aí o cara falou, não, ficou R$1.000. O cara falou, não, mas você apertou um parafuso. Ele falou, não, 999 é para saber qual parafuso apertar. Exatamente. E aí eu vejo que nesse ponto, acho que a OAB está mais que certa. De frear o marketing por marketing, aquela coisa grosseira. Só que eu acho que tinha que modernizar, tinha que olhar, e aí eu não ando pensando e nem tenho capacidade de dizer o que seria bom nessa área, como é que seria um tipo de marketing mais suave, uma penetração mais tranquila, sem ferir do ponto de vista ético. Mas eu acho que tem que melhorar. Mas existe ou não reserva de mercado, doutor? Se a gente pensar no próprio
exame da ordem, é claro que tem reserva de mercado, porque ele é um freio para aquele que não consegue entrar no mercado. E muita gente critica, poxa, mas o exame da ordem e tal. Mas se a gente consegue, através das provas, frear aí quase 4 milhões de bacharéis de direito que não conseguiram tirar a carteira da ordem, eu acho que uma reserva de mercado inteligente. Não tem como você jogar esse tanto de gente despreparado. É isso. Agora, o marketing em si, eu acho que não é bem aí uma reserva por reserva. Eu acho que é mais uma tentativa de frear de frear a banalização da profissão. Entendi. De jogar qualquer um e de qualquer forma. Embora agora a gente está vivendo a gente está falando das danças. Sim. Aí, que eu acho meio ridículo, mas assim, cada um faz o que quer dentro daquilo que lhe convém, mas eu não acho que é por aí. Eu acho que você oferecendo conteúdo de qualidade, que as pessoas que recebem os vídeos no tráfego pago, eles não querem saber se você dança ou se você está com isso ou aquilo. Ele quer ouvir de você a resposta para aquelas dúvidas que às vezes quando ele bate aqui, o vídeo que cai na mão dele tem que ser bom. Sim. E tem que dar já uma diretriz, né? Doutor, olhando aqui, né, para o que a gente está falando de reserva de mercado e do papel da OAB em relação à realização do marketing, quando eu provoco o senhor em relação a existir ou não reserva de mercado, é no sentido de que a gente percebe uma OAB que às vezes ela é muito rigorosa com aquele advogado pequeno, com aquele advogado que está iniciando, com aquele advogado que não é relevante, mas parece que ela fecha os olhos ou ela não traz para a sociedade temas importantes. Vou te dar um exemplo. Ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele tem escritório de advocacia e atua no Supremo. Nós temos o Nunes Marques, que o filho dele, inclusive, foi eleito o advogado do ano, porque tirou a B hoje, amanhã ele tinha 5 mil processos cadastrados. E o senhor, que é um homem que tem 17 anos de advocacia, o senhor sabe que não se conseguem 5 mil processos do dia para a noite, é trabalho. O senhor acredita que a OAB ela se cala em relação a esse tipo de episódio? Ela deveria se pronunciar ou as coisas são assim mesmo e não tem como fazer nada? Não, eu acho assim. Claro que a OAB ela não pode ser isenta em relação a todos os assuntos. É claro que, se tratando dessas polêmicas, dessas últimas polêmicas do STF... Que não tem nem como não falar, né, doutor? Não tem, mas também, se você pensar do ponto de vista institucional, é muito complicado para ele emitir qualquer tipo de posição diante do achismo. Ah, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A OAB não acha. Ou é ou não é. Sim. Todo tipo de órgão tem que ser assim. Até porque tem um peso, né, em relação... Eu estudei em Brasília e isso é a coisa mais normal que existe. Todo mundo em Brasília, no Tribunal Superior, tem um filho ou outro que tem escritório de advocacia, e não tem como não ter. Muitos deles começaram na advocacia. Ou eram juízes, desembargadores, de onde quer que fosse, e que viraram. A família segue muitas vezes a trajetória e abre escritório de advocacia. Isso aí é uma coisa corriqueira. Veja, o que a gente espera e o que a gente combate é um tráfico de influência direta, aquilo que, de fato, desafia a lei. Porque o contato em si, isso não tem nada de errado. Você advogar, claro que, veja, se eu sou um ministro do Supremo e o meu filho trabalha no escritório de advocacia, é claro que eu não posso julgar os seus processos, nem os processos do seu escritório. Existe até um instituto para isso, né? Isso aí eu acho até que quase sempre isso nunca acontece. Você não vê um juiz direto julgar o processo do filho, seja em qualquer instância. Isso aí não existe. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a influência que esse poder, que essa toga tem em relação aos demais pares que vão julgar aquilo. Isso é que a gente tem que ter cuidado. Lembrando que o STF é um tribunal político, ele não é eminentemente técnico.
ele é um tribunal político, como a maioria das cortes supremas pelo mundo afora, né? Porque ele é escolhido pelo... Afinal, tudo vai derramar lá, né? No final das contas, né? E se a gente olhar para a jurisprudência do STF, principalmente do STF, em muitos casos, a decisão não foi totalmente técnica. Levou em consideração o impacto daquilo em determinada área, no social, ou um segmento que aquilo ia atingir. Ah, não, eu leio aquilo ali, parece que, do ponto de vista positivo do direito, tinha que ser daquela forma. Não, é o impacto social que vai causar essa decisão. E é para isso que o Supremo está lá. E aí a gente pode até fazer um exercício aqui que talvez o Supremo não precisasse julgar tanta coisa que julga. Sim. Ficar mais restrito a matérias mais específicas. Não aquele sujeito que... Na minha época falava do roubo da galinha. Exatamente, que chega lá, infelizmente. Hoje está mais difícil, muito mais difícil, as barreiras processuais foram sendo criadas, seja no próprio Código Penal, Código de Processo Civil ou do regimento interno, mas ainda chega. O que é um absurdo. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a OAB não pode ficar totalmente isenta. Ela tem, quando tiver certeza de algo, quando ela ou tiver indícios que ela precise cobrar, eu acho que ela tem que cobrar. E olhando para esse cenário, hoje o senhor acredita que as relações jurídicas estão normais no Brasil? Existe uma normalidade? O senhor acha que fugiu um pouco do centro? Eu digo no sentido do ativismo judicial. O senhor acabou de me reportar aqui a quantidade de demandas que chegam lá, além daquelas que eles puxam para si. Como é que o senhor vê esse cenário? Essa história de ativismo judicial eu acho que é muito complicado. Eu acho que desvirtuam isso demais. Porque, assim, muitas vezes, vejo, o Supremo, na maioria dos casos, eu acho que ele age provocado. Ele nunca vai agir de ofício. A não ser o inquérito da fake news do Xandão lá, que dura 7 anos. Essa história é muito estranha. É muito estranha, sim, mas tudo que aconteceu de lá para cá foi muito estranho. Sim. Do 8 de janeiro para cá foi muito estranho. Então, assim, nós estamos trabalhando com a realidade que nunca a República nunca foi testada do jeito que... É a primeira vez, assim, nossa democracia muito jovem, nunca foi testada do jeito que... Com tanta força, né? Com tanta força. Então, assim, nem tudo que se fez ali é recriminável. Não tem como eu dizer que o ministro Alexandre não agiu corretamente em barrar certas coisas, porque é impossível. É impossível. Você não tem como. Você está diante de uma situação de uma tentativa de golpe, que aí eu não estou entrando aqui no mérito se é de direita ou de esquerda, esquece essa história. Uhum. Mas isso não foi negado por nenhum dos acusados. Nenhuma defesa defendeu que não existiu a tentativa, só defenderam que não tiveram participação, mas que existiu alguma coisa lá nesse sentido. Então isso é muito novo. Isso é muito novo. Nós não temos nem legislação tão extensa para tratar dos casos. Então fica difícil. Só que aí, voltando à questão do ativismo, eu acho que, muitas vezes, o silêncio do legislativo provoca o judiciário. Porque se você não tem uma lei votada e promulgada, e o problema existe. O duro é isso, o problema existe. O problema não desaparece. E aí, como é que faz? Você, quanto juiz, se chega no seu gabinete, você tem que decidir. Você precisa julgar. Você tem que decidir como é que faz. Você não pode... a gente viu isso o tempo todo. Marco civil, marco das terras indígenas. Era coisa que o Congresso deveria, desde a Constituição de 88, ter se debruçado, criado leis. Nada. E, é claro, o problema não termina. Você tem os conflitos, sejam agrários, ou do cotidiano da vida civil, e o judiciário não pode se furtar a isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa história de ativismo. Eu acho que nem sempre é ativismo. É lacuna legislativa. Eu falo legislativo, mas o executivo padece por meio de portaria e decreto também. Exatamente. Mas eu não concordo com muita coisa que os ministros fazem. Não tem como concordar. Mas isso aí seria papo para um dia só para falar isso, né, doutor? Isso aí é complicadíssimo. Doutor,
O que o advogado do futuro precisa? Quais habilidades que ele vai precisar desenvolver para continuar nesse mercado? Porque tudo mudou. O senhor trouxe aqui que a pandemia mudou a forma como a gente vê a vida. Uhum. Hoje a gente passa por essa era de IA. O senhor mesmo disse que teve que se render a ela, e eu uso IA, adoro. O que o advogado do futuro precisa ter para ele continuar relevante? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque o próprio judiciário está mudando. E o implemento da tecnologia, eu acho que deu um salto absurdo, absurdo. Hoje ficou muito mais simples. Advogar ficou mais fácil. Os processos digitais, você já não precisa mais ir ao fórum, as audiências são online, isso ganha tempo, é uma maravilha. A inteligência artificial acho que veio como uma ferramenta, não pode ser uma bengala de fato, igual você disse, tem que saber fazer as perguntas, mas interpretar e criticar as respostas. Totalmente. Porque não adianta você copiar aquela porcariada e colocar... Principalmente o GPT, que é um maníaco por atenção, né? Na cabeça do GPT, a gente é o cara mais genial e inteligente do mundo. E aí você precisa ter isso aí. E aí, o recado para esse jovem advogado é que você jamais vai controlar essa tecnologia, essa inteligência artificial, se você não tiver um passo à frente sempre. E como? Estudando cada vez mais, discutindo cada vez mais, ouvindo cada vez mais, participando de cursos, palestras, ouvindo pessoas que trabalham, vivem de direito, porque eu acho que no dia a dia, a chance de você ser mais bem-sucedido, seja ganhando os processos, seja evitando conflitos, é ter uma base teórica aliada à prática. Isso, inteligência artificial nenhuma vai dar, vai suprir, se você não souber mesmo. E hoje, lembrando, por advento da tecnologia, o perfil de cliente mudou completamente. Hoje ele senta na sua frente, como ele já fez o dever de casa, que quando ele chega com um problema, ele já está com um montão de solução. Sim. Porque ele já viu no chat, enfim, trocou ideia lá com... Antigamente tocava com o porteiro, hoje ele toca com o chat GPT ou qualquer outro tipo de inteligência. Então ele já chega com aquela confusão mental em torno do problema. E aí, se o sujeito não se impor no sentido de, opa, peraí, não é bem assim, deixa eu esclarecer os pontos e só faz isso tendo conteúdo. O advogado do futuro, eu não tenho dúvida que é o cara que decide exatamente isso, porque quando a gente olha para essa confusão de informação, a gente vive na era da informação. Exatamente. Se a gente pegar a informação que a gente tem acumulada hoje, às vezes a gente nunca gerou tanta informação assim, olhando para a humanidade. Sim. E as pessoas precisam de alguém que realmente bata ali o martelo e fala, não, o caminho é esse cara que o empresário está buscando, porque ele precisa da convicção, da certeza e alguém que tem essa autonomia para decidir junto. Sim, ele quer ouvir de você palavras firmes e convictas sobre aquela matéria que ele está te consultando. Afinal, ali tem o patrimônio, tem a vida, tem uma vida de trabalho. Inclusive, olhando para a responsabilidade de usar IA, o advogado jovem tem que olhar para isso, né, doutor? Existe uma responsabilidade muito grande no que a gente faz. Muito, até porque você está terceirizando algo que você vai assinar. Você copia aquela história, põe, mas quem vai assinar é você. E aí? Você vai confiar mesmo em alguém que você mal conhece? Quer dizer, e pior, que depende de você para dar as respostas? Ela depende de você, ela não é inteligência autônoma, ela não gera inteligência autônoma. Não. Ela gera a partir de uma série de dados que você lança para ela, de experiências que ela copia de lugares. Então, assim, quando ela te traz, por isso que eu disse no início, a gente tem que usar ela para seleção de dados. Excelente, ela faz aquela parte chata. Só que a hora que os dados chegam, você que tem que fazer as críticas. Perfeito. Doutor, que papo bom. Passou rápido, né? Foi bom, né? Foi bom, rendeu. Para finalizar aqui, Brasil vai ser hexa, doutor? Olha, eu acho que sim. Tá com cara? Eu gostei dos últimos 2 jogos. Não achei ruim, não. Mesmo a derrota para a França, achei interessante. E, claro, uma série de problemas aí e tal, de falta de titulares.
Mas tem muito talento. Absurdo. E eu acho que eu padeço daquele mal da nostalgia, doutor. Eu acreditava que aquilo lá era só com os outros. Não sei se o senhor vive isso também, mas assim, a gente viu grandes craques, né? Quando a gente olha ali para a seleção de 2002, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Com certeza. Não tem um brasileiro que gosta de futebol que praticamente não sabe de cor aquela seleção. E me falta, parece, aquele tipo de jogador, aquele tipo de postura. Talvez um tipo de postura, concordo contigo. É claro que... Tá faltando um pagode, tá faltando um pouco de rebeldia, né? É claro que a gente não pode ficar só achando... Igual, a gente, você deu nomes aí que são difíceis de se encontrar na história. Sim. Esse trio aí é quase que impossível. Privilégio nosso, né? Isso. Mas eu acho que a atitude, sim, eu concordo contigo. Eu acho que está faltando atitude. Alguém, o grupo, abraçar a ideia e falar, não, gente, chega, vamos deixar o ego lá de fora, as vaidades, e vamos jogar mesmo, vamos fazer esses 8 jogos, que agora são 8 jogos, os últimos das nossas vidas. E vamos entregar tudo. E eu acho que capacidade técnica tem. A gente viu, a gente jogou com a França, que é o melhor time hoje. Acho que prova disso é que o time perdendo, ganhando de 1-0, jogando com um jogador a menos, e tava parecendo que estava sobrando. Muita qualidade. Muita né? qualidade, muito tempo junto. Vai para o terceiro ciclo junto. Então é quase que impossível. Quem sabe a gente sai aí desses. São 24 anos agora, né? Sem ganhar uma Copa do Mundo. Tem algumas coincidências. Tem, com 94. já aconteceu, com né? 94, hein? Só não temos nenhum Romário lá para falar assim, ó, quando eu voltar, se eu não tiver ganhado a Copa, me cobrem. Isso aí. Eu sou um nostálgico. Doutor, que bom, cara, que bom falar com o senhor. Obrigado mesmo por ter aceitado vir falar com a gente. O senhor tem algum recado final, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Um recado para o jovem advogado? Assim, primeiro eu queria mais uma vez agradecer o convite. Eu estou realmente lisonjeado com a história e gostei muito do papo, acho que foi ótimo, os assuntos excelentes. E o recado que eu queria deixar para os jovens, mesmo para esse jovem advogado que está chegando, assim, não desista. Se você quer advogar, não desista. Esse primeiro momento é complicado, é sofrido, como tudo tem que ser, mas se prepare, foque naquilo que você acredita e nunca se entregue à primeira derrota, porque você vai ver que logo você ganha mais do que perde, e isso é uma maravilha. Que bom, doutor. Eu também concordo com o senhor, vale demais o preço de pagar. Aliás, pessoal, um homem que não tem nenhum fracasso na vida, não existe nem mérito nessa vida. Porque imagine aqui uma vida linear, né, doutor? Essa pessoa, quando morre, ela não tem o que comemorar. Exatamente. Então, a beleza da vida é quando você vai lá no fundo do poço, lá geralmente tem um trampolim, você pega um impulso ali e vai seguir a sua carreira. Mas realmente, não desistir do sonho é muito importante. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço para nossa audiência. Tamo junto até a última flecha.